Isaías 30, de 8 a 18. Deixa aberta a sua Bíblia, os versículos que a gente precisa serão projetados. Eu queria tão somente agora, você já abriu aí Isaías? Mantenha a sua Bíblia aberta. Amém? Verso 10 e 11 diz assim: dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis, contem-nos mentiras, esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. Amém? Essa palavra está na Bíblia, por incrível que pareça. Nós vamos entender já já, só para a gente aquecer aqui. Meus irmãos, estamos diante do livro de Isaías. Isaías é um profeta chamado maior, não porque ele tem a ver com a sua estatura, como Jeremias, como Ezequiel, profetas maiores. Nós temos um rolo na Bíblia chamado rolo dos 12, são chamados profetas menores. Nós terminamos ali a Bíblia com esses profetas chamados menores. Os profetas maiores, como Isaías, são chamados assim pelo conteúdo, pela obra deixada. Isaías é um livro espetacular, um livro messiânico e um livro dentro de um contexto específico. Isaías não só fala do Messias, mas também traz exortações específicas ao povo de Deus num dado momento. Através do capítulo 30, nós vamos pensar no capítulo 30, no contexto do capítulo 30, especificamente 8 a 18, nós queremos falar então sobre sinais da decadência espiritual. Há pouco tempo falamos de Jeremias. Só para você entender, Isaías profetiza um pouco antes de Jeremias. E os estudiosos dizem que aquilo que era uma possibilidade no livro de Isaías, no livro de Jeremias é uma constatação. As exortações feitas por Isaías estavam antecipando o que aconteceria no contexto do livro de Jeremias. Isaías, então, é um profeta que profetiza antes de Jeremias. Tem uma importância, uma relevância muito grande a profecia de Isaías. Quando nós estamos pensando, meus irmãos, em decadência, o que é decadência? Basicamente, condição ou estado daquilo que está se deteriorando ou tende a se extinguir. Declínio, decadência de uma cultura, estado de degradação que está próximo do fim ou da ruína, começando a se enfraquecer, enfraquecimento ou empobrecimento. Historicamente, quando um declínio de um poder ou de uma nação muito poderosa, nós podemos ficar historicamente com o declínio do Império Romano na Idade Média, né? Um poderio muito grande, desde a época de Jesus, por exemplo, que foi se enfraquecendo e que a gente chama do período da decadência do Império Romano. Espiritualmente, quando em um dado momento algumas pessoas começam a sucumbir em sua caminhada de fé, isso é decadência espiritual. Algumas coisas podem acontecer ou não, e de repente aquela pessoa começa a se enfraquecer, se distanciar de Deus, da palavra de Deus. Esse assunto, então, é um assunto que nós devemos pensar e discutir com seriedade, pensando em nossa vida, não na vida do outro, em nossa vida, individualmente, pensando nessa questão com seriedade, sem fingimento, sem hipocrisia, fazendo um autoexame. O capítulo 30, quando estamos pensando nele, do livro de Isaías, é interessante nessa discussão, já do que nós já lemos, vamos ver. Mas Isaías está profetizando no capítulo 30, trazendo uma exortação. Por quê? Porque Judá, reino do sul, lembra? Que Jeremias profetizou tanto. Ele estava fazendo uma aliança com o Egito. É nesse contexto que Isaías exorta o povo de Deus, reprovando aquela
aliança ou desejo de fazer uma aliança com o Egito. É bom lembrarmos que nesse tempo bíblico nós temos potências mundiais, a Síria, o Egito, a Babilônia, e sempre o povo de Deus, agora no reino dividido, como nós vimos, reino do norte e reino do sul, tendia a uma aproximação pró-Egito, pró-Assíria, como nós vimos já no estudo de Jeremias, e sempre se desviando daquilo que Deus queria. O capítulo 30 é uma denúncia, é uma repreensão desse desejo que o povo de Judá estava demonstrando em buscar e voltar para o Egito. É nesse contexto que nós vamos ver 3 sinais de decadência espiritual que são tão claros hoje também na vida de tantas pessoas. É dentro desse contexto que nós queremos falar. O primeiro sinal que nós vemos aqui na palavra profética de Isaías, o primeiro sinal de decadência espiritual é uma postura pessoal interior inadequada, que é denunciada no verso 8 e 9. Olhe só o que Isaías diz, denunciando essa postura inadequada do povo de Deus. Olhe só: agora vá e escreva essas palavras, registre-as num livro, que isso é interessante, elas permanecerão até o fim dos tempos, como testemunha de que este povo, 2 coisas, é rebelde e teimoso. Então Deus está falando através do profeta Isaías, denunciando que o povo estava numa postura de rebeldia e de teimosia. Eu destaquei ali, rebeldia e teimosia, é uma denúncia clara. A Bíblia no século 21 diz: pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos. Algumas traduções, ao invés de teimosos, diz filhos mentirosos. Primeiro sinal, naquele momento histórico, de decadência do povo de Judá, estava sendo representado por essa postura de rebeldia e de teimosia. Obviamente é uma postura de rebeldia contra Deus, de teimosia contra Deus. E toda rebeldia e teimosia tem os seus desdobramentos, nós vamos ver, e ao longo da história do povo de Deus nós vimos isso. Os povos estavam demonstrando essa rebeldia aqui, e o profeta denuncia. A rebeldia, e é uma rebeldia que revela uma postura pessoal de cada um, estava sendo clara na vida do povo, e o Isaías está denunciando. Isso fica claro no início do capítulo que nós não lemos, Isaías 30, verso 1, que diz assim, olhe só: que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor, vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim, com isso amontoam pecado sobre pecado. Então, quando nós lemos o 8 e 9, e agora lemos o verso 1, nós entendemos: que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Então Deus está falando, chamando os seus próprios filhos de filhos rebeldes. Ele diz: amontoam pecado sobre pecado, porque sempre uma atitude de rebeldia ou de teimosia diante de Deus vão trazer sérias consequências. A rebeldia, a teimosia. E aqui ele diz no verso 1, amontoam pecado sobre pecado, que a coisa nessa direção não termina bem. Deus através de Isaías está denunciando isso. Como que pode manifestar a rebeldia? Pensando em nossa vida espiritual hoje, dentro daquilo que Deus quer, a rebeldia pode se manifestar na vida de uma pessoa quando essa pessoa confia em outras pessoas ou confia em outros poderes, retirando Deus do processo. Quando Judá diz que vai para o Egito buscar ajuda, o povo está dizendo que não confia totalmente em Deus.
que Deus não é capaz de resolver os problemas que eles estavam enfrentando agora. Quando uma pessoa busca outros caminhos e deixa Deus, ela está demonstrando essa postura também, deixando Deus e buscando outros poderes. A rebeldia pode se manifestar em uma falsa capacidade de resolver os próprios problemas. Uma falsa capacidade. E uma certa soberba também, porque a gente acha que a gente pode resolver tudo, que somos capazes, que nós não precisamos de Deus. E quando na vida a gente vai agindo assim, o final não é bom, porque a vida é uma semeadura do dia a dia. Nós precisamos estar atentos a isso. Essa era a postura individual de cada um e do povo de Deus: rebeldia, teimosia. A rebeldia também pode se manifestar no abandono do propósito de Deus. O povo estava fazendo uma escolha, e aquela escolha não representava o propósito de Deus. Tanto é que o verso 1 já denuncia isso. Escolhas que as pessoas vão fazendo e elas vão se distanciando de Deus. A gente sempre fala aqui, toda decisão sua tem que te levar mais para perto de Deus. Se você toma uma decisão que te leva para longe de Deus, não vale a pena. Por mais agradável, atrativa que seja, no final das contas não vale a pena. A decisão de ir buscar a ajuda do Egito era um sinal para Deus que eles estavam abandonando o propósito de Deus para aquela nação, para o povo de Deus. Estavam abandonando o propósito de Deus. Quantas pessoas tomam decisões e deixam o plano de Deus de lado? E quando eu deixo o plano de Deus de lado, eu posso sofrer, a minha família pode sofrer, a minha caminhada de fé sofre também. Mas o texto diz no verso 8 e 9 que havia rebeldia e teimosia. Essa foi a denúncia do profeta. O povo de Deus nesse momento estava demonstrando esse processo de decadência espiritual, e o profeta denuncia isso. Como que você está hoje? Como tem sido a sua jornada de fé? Como que Deus olhando para você, o que Ele está dizendo para você? Será que Ele está dizendo que você está sendo rebelde, teimoso, teimosa? Pense nisso. A consequência é ruim da teimosia e da rebeldia. O Salmo 107 fala sobre isso no verso 17. Olha só. Nós temos ali a consequência e o remédio. A consequência: tornaram-se tolos. Por quê? Por causa dos seus caminhos rebeldes. Olha como a Bíblia diz: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. A rebeldia é isso, vai trazer isso. Mas nós temos um remédio, meus irmãos. É importante a gente diagnosticar e perceber o que Deus está oferecendo. Como que a gente pode sair, como pode melhorar, como pode ser o melhor servo de Deus. O 5º livro, Deuteronômio, capítulo 17, 13, diz: assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Existem textos da Bíblia que às vezes eles saltam assim, de uma forma muito espetacular, especial, e nós devemos pensar para fazer sentido em nossa vida. Assim todo o povo temerá. Então ele está falando do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, Provérbios 1:7. Todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Olha o remédio. Quando eu passo a viver debaixo do temor do Senhor, eu me afasto de toda rebeldia. O remédio contra a rebeldia, que é uma espécie de desvio, de teimosia, é andar debaixo do temor de Deus. E o que é o temor de Deus? É o quebrantamento, é a atenção diante de Deus, a valorização daquilo que Ele quer, dos seus planos. Por isso nós temos esse texto aqui: o povo temerá e não ousará. Essa versão NVI diz: e não ousará mais agir com rebeldia. Quando nós vivemos debaixo do temor de Deus, esse temor nos faz andar, esse temor nos faz tomar decisões pessoais, interiores, e que vão
ter desdobramentos abençoados, porque eu estou andando debaixo do temor de Deus, vai me afastar da teimosia e da rebeldia. Então, se uma pessoa quer vencer, se você está vivendo na rebeldia, preste atenção aqui nesse texto: o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Mas essa postura pessoal inadequada é um primeiro sinal de decadência espiritual. A pessoa chuta o balde e ela não quer mais saber, ela é teimosa e é rebelde. Primeiro sinal de decadência, as coisas não estão boas, não estão boas. E lembre-se, decadência espiritual, vida banal. Decadência espiritual, vida banal. Mas nós não queremos ter uma vida fútil, nós queremos glorificar a Deus. Então o remédio é andar debaixo do temor do Senhor. Amém, irmãos? Segundo sinal da decadência espiritual aqui nesse momento, e nos dias de hoje também, desprezo pela palavra de Deus. Desprezo. Nós estamos ainda no verso 8 e 9. O povo está demonstrando não só que tem uma atitude pessoal inadequada, mas também despreza a palavra de Deus. O finalzinho do verso 9: eles permanecerão até o fim dos tempos como testemunha 9, de que esse povo é rebelde e teimoso, já vimos, mas agora, e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Se recusa a ouvir a lei do Senhor. Há uma denúncia sobre rebeldia e teimosia, e há uma denúncia que o povo está recusando ouvir a lei de Deus. E isso é muito grave, meus irmãos. Um povo escolhido como o povo de Deus, se recusando a ouvir a palavra de Deus. Isso aconteceu no passado e acontece hoje também. Quando voltamos no capítulo 30, como fizemos na primeira parte, verso 2 e 3 de Isaías 30, nós entendemos um pouco melhor isso. É a denúncia, o motivo pelo qual há a denúncia. Olha só, Isaías 30, 2 e 3. Descem ao Egito sem me consultar. Olha só. Descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. É uma metáfora aqui, né? Encontrar refrigério, refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará o quê? Vergonha. E a sombra do Egito lhes causará humilhação. O verso 7 fala socorro totalmente inútil. Esse socorro que é buscado no Egito. Olha que palavra profética, meus irmãos. Aqui nós temos o problema central: descer ao Egito sem me consultar. Quando o povo está fazendo isso, está desprezando a palavra de Deus, porque a denúncia é clara: descem ao Egito sem me consultar. Poderia ter consultado a Deus. Quantas decisões as pessoas tomam sem consultar a Deus? Nós estamos pensando em família esse mês. Quantas famílias sofrem porque alguém da família toma uma decisão sem consultar a Deus? Quantos filhos sofrem porque os seus pais não consultam a Deus em momentos específicos da família? Descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó. Então o ponto central aqui aponta para o fato de que eles estavam equivocados indo para o Egito. E a denúncia é essa: eles estão indo sem me consultar. Essa postura revela desprezo com a palavra de Deus. Então nós temos um problema sério aqui: desprezar a palavra de Deus. Eles são filhos de Deus, porque já foram chamados de filhos de Deus. Um filho de Deus hoje também, nós temos a palavra de Deus revelada, pode desprezar a palavra de Deus, pode ir numa direção sem consultar a Deus. E isso é um sinal de decadência espiritual, porque quando você está bem espiritualmente, você não abre mão da palavra de Deus, você quer a palavra de Deus e você quer saber o que ela diz sobre os diversos assuntos e sobre a sua vida. E a Bíblia tem resposta para tudo, amém, irmãos? A Bíblia é atual demais. Leia a sua Bíblia, faz bem. Leia todo dia, vai fazer diferença. Aqueles que desprezam a palavra de Deus, então agem na própria força. Às vezes correm atrás do vento, perdem o discernimento, confiam em seus próprios caminhos, acreditam em ilusões, porque descer ao Egito, aquilo para Deus era ilusão.
Nós temos dois exemplos para dar aqui, que nós devemos pensar. Primeiro, no reinado de Saul, um texto conhecido de 1 Samuel 15, ele despreza o conselho de Deus dado por Samuel e por isso ele é rejeitado como rei. Diz a palavra de Deus: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos? Porque havia uma batalha, não tinha que trazer nada, nem os animais, nada. Ele traz os animais pensando nos sacrifícios. É nesse contexto que Samuel o exorta, ouvindo o barulho dos animais. Ele diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia, olha só, é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha só que coisa triste. Aqui há um declínio espiritual, sinais do reinado de Saul, porque ele mesmo estava sofrendo prejuízos, estava num declínio espiritual, num empobrecimento espiritual, perdeu o reinado. Nós temos outro exemplo, que não está aí, mas eu queria trazer para você, no reinado de Josafá, que era do reino do sul, e Acabe, reino do norte. Acabe cismou de comprar uma briga para recuperar um território perdido. E ele Acabe chama Josafá: vamos comigo, vamos lá nessa batalha. O livro de Reis registra isso no capítulo 22. E Josafá, um homem preocupado com a palavra de Deus, com a direção, é sempre marca dos filhos de Deus obedientes. Ele fala: tem alguém aí? Porque Acabe consultou os profetas profissionais, centenas deles, e eles disseram: pode ir nessa batalha, está tudo bem. Mas Josafá ficou desconfiado, e ele perguntou: algum outro profeta aí para a gente ouvir? Um homem de Deus para a gente ouvir? Ele estava preocupado, ele percebeu que algo não estava legal. E Acabe diz: tem um profeta aí, mas ele só fala o que eu não gosto de ouvir. Mas vamos consultar esse camarada aí. Então Micaías, o profeta, fala: olha, vocês podem ir, mas eu vi todo Israel acabado, destruído. E aí Acabe fica revoltado, manda prender até que ele volte. E ele diz: se o Senhor voltar, o Senhor não falou por mim. Olha só que coisa terrível. Prende o cara, Luiz, até que eu volte. O homem fala em nome de Deus, né? Se você voltar, Deus não falou nada comigo. E o que aconteceu? Ele foi para a batalha e não voltou, morreu na batalha. Mas o fato que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é a preocupação de alguém saber qual é a palavra que Deus tem para a gente, o que Deus tem a dizer. Nesse momento da construção, da revelação, que é gradativa, já aprendemos isso. Você tem alguma coisa escrita, algumas coisas estão sendo reveladas e registradas ainda. Hoje nós temos toda a palavra de Deus para consultar sobre tudo. A palavra de Deus é tão, como falamos, tão real, tão autêntica, está na vanguarda. Josafá diz: eu quero saber se tem alguém que pode falar em nome do Senhor. Ele estava preocupado, coisa que Saul desprezou e Samuel denunciou, e Saul perdeu o reinado, o seu reinado. Meus irmãos, um segundo sinal de decadência espiritual é esse desprezo pela palavra de Deus. Eu tenho me preocupado com muitas pessoas que estão desprezando a palavra de Deus, esquecendo da palavra de Deus, e isso é muito grave. Esse distanciamento da palavra de Deus vai trazer muito prejuízo. O remédio para resolver o desprezo em relação à palavra de Deus é uma tomada de decisão. Se para resolver a rebeldia é temor, para resolver o problema desse desprezo com relação à palavra é tomar uma decisão. Eu escolho Deus, eu escolho a palavra de Deus. O Salmo 119, que só fala disso, o verso 30 diz: olha só, eu queria que você lesse comigo. Amém, irmãos? Está gostoso, não dá? Amém? Escolhi o caminho da fidelidade. Vamos lá comigo?
escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Olha só, meus irmãos, decidi, escolhi e decidi. Está difícil, mas eu quero a palavra de Deus. Quem disse que é fácil? Nenhum profeta disse que seria fácil, Jesus não disse que seria fácil, os apóstolos não disseram que seria fácil, mas eu escolho o caminho da fidelidade, eu decido seguir as ordenanças. Você pode ouvir aqui de uma igreja séria, de pregadores sérios, aqui e ali, sobre o que é preciso fazer, mas a decisão é sempre sua, a decisão é minha, eu preciso tomar uma decisão. Amém, irmão? Por isso que o Salmo diz, escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Eu não abro mão, eu quero a palavra de Deus. Então, o primeiro sinal de decadência é uma postura pessoal equivocada, de rebeldia e de teimosia. O segundo sinal é desprezo pela palavra de Deus. É o que nós vimos aqui, que vimos já em outras partes da Bíblia, que vemos hoje na vida de muitas pessoas. O terceiro sinal de decadência, segundo o que o profeta fala aqui, que causa espanto, que nós lemos já, é resistência ao confronto espiritual. Resistência ao confronto espiritual. Repita comigo. Resistência ao confronto espiritual. Olhem só, meus irmãos, nós precisamos ler a palavra de Deus com temor e tremor. É a palavra de Deus, verso 10 e 11. Nós estamos pensando em restauração nesse tempo. Nós precisamos entender isso. Verso 10 e 11. Eles estavam rebeldes, teimosos, desprezando a palavra de Deus, ao ponto de dizer isso, que é grave, mas está na Bíblia. Eles falaram assim: dizem aos videntes, não tenham mais visões. Não quer saber. Aos profetas, não nos digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis. Contem-nos mentiras. Olhe só. Esqueçam a verdade. Saiam do caminho estreito. Parem de nos falar do Santo de Israel, que é uma expressão bonita no Antigo Testamento, porque Deus é santo. Ele se apresenta como santo, o Santo de Israel. Minha mãe sempre falava essa expressão, Santo de Israel. Ele diz, parem de nos falar do Santo de Israel. Então observe aqui, meus irmãos, está na Bíblia, por incrível que pareça, é uma palavra triste, porque a Bíblia tem tudo, e tem de tudo, e aqui é muito sério isso. Quando uma pessoa cria resistência em relação ao confronto espiritual, ela está vivendo um processo de decadência espiritual. Nós que lideramos, o pastor Hebe está aqui, você que é líder sabe disso, lida com tanta gente, faz aconselhamentos, às vezes a gente percebe isso, se não na voz, quando a pessoa verbaliza mesmo, até ofende você, ou quando a gente percebe que a pessoa não quer nada mesmo. Pastor, a gente não quer saber disso aí não, pastor. Fala outras coisas para a gente rir. A gente não quer saber a palavra de Deus não, pastor. Esquece isso. Para de falar do Santo de Israel para a gente quer viver aqui mesmo na desobediência, e isso é triste, porque aqui é o povo de Deus que está falando, para você ver o estado que o povo chegou. Então, eu destaquei aí as expressões, não tenham mais visões, não nos digam o que é certo, falem coisas agradáveis, contem-nos mentiras, esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. Que coisa terrível! O que é o quadro aqui? Quem poderia falar estava falando, e quem deveria ouvir estava rejeitando. Pare com isso, a gente não quer mais ouvir sobre isso. Eu tenho uma preocupação de que em muitos lugares as pessoas estão assim. Elas não querem um confronto espiritual. E quando uma pessoa não quer receber o confronto pela palavra, por homens de Deus, por mulheres de Deus, ela está dando um sinal de decadência. Não vou nem falar em respeito, muitas vezes falta o respeito.
Vamos pensar de ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa está rejeitando, está assumindo essa postura, está demonstrando declínio espiritual, decadência espiritual, não quer ouvir a exortação, não quer ouvir a palavra de Deus, quer ouvir até, na expressão ali, mentiras. Está rejeitando todo mundo que fala. Aqui é a representação daquilo que seria a revelação de Deus. O que Deus está falando e quer falar. Eles estão dizendo, olha, a nossa postura é isso. Pare, não tenham mais visões. Isso não, a gente não quer saber. Nós não estamos nos importando mais com o que Deus quer falar com a gente. Quer mostrar para a gente. Por isso o desprezo em relação à palavra. Mas aqui é uma atitude específica porque eles estão rechaçando a exortação. Eles não querem saber. Eles deram uma pausa. Vamos ver como é que fica. Você está vendo um filme e de repente você vai lá e dá um pause, não é isso? Parou na cena. Deus me falou sobre isso enquanto eu preparava esse sermão aqui, como a coisa estava desenvolvendo. Eu pensei nisso, né? A gente está ouvindo ali, vendo uma coisa que pode acrescentar, né? Que tem muita porcaria, mas de vez em quando a gente consegue selecionar alguma coisa e dá para a gente assistir. Aí de repente você vai comer, ou vai se levantar ali, ou vai fazer outra coisa, você dá um pause, parou. Se a televisão não tiver nenhum esqueminha lá de depois de 5 minutos destrói tudo, cabo, tem que voltar, né? Geralmente fica. Aí você volta, está pausado lá, você dá o quê? Play. Aí continua da onde? Parou. Olha o que Deus falou comigo, meus irmãos. Tem gente que está dando o pause na vida espiritual, aí vai passando muito tempo, meses e anos, desprezando, vivendo em rebeldia, esquecendo a palavra de Deus, e depois quer dar o play e pensa que vai voltar de onde parou. Só volta de onde parou no filme, na obra cinematográfica que você está participando, está vendo ali. Na vida espiritual não é assim. Você não pode pausar e deixar passar muito tempo e depois quer dar o play para voltar aonde estava da cena espiritual. Não dá. Você vai ter prejuízo, porque só no filme acontece isso. Na vida real não dá. Então uma pessoa parou ali, deu uma esquecida da palavra de Deus, do compromisso com Deus, e aí ela quer voltar, esqueceu a palavra de Deus, o compromisso com Deus, e passa muito tempo. Se ela voltar é sempre bom. Deus quer restaurar. Deus é o Deus da restauração. Mas ela não pode pensar de forma infantil que ela vai voltar de onde ela parou ali. Não, vai ter um prejuízo. Só no filme acontece que volta na cena certinha e você continua assistindo, continua vivendo, tendo aquela experiência. Na vida espiritual não. Se você pausou, demorou muito tempo, você vai ter prejuízo, porque a vida flui e você vai ter algum tipo de prejuízo, vai ter que correr atrás. É o Deus que nos ajuda também a acertar o passo. A palavra profética é para acertar o passo. A palavra de Isaías era para acertar o passo. Mas note bem o que diz a Bíblia. As consequências dessa atitude de desprezo. Isaías 30, 12 a 14. Olhe só. Esta é a resposta do Santo de Israel. Vocês falaram do Santo de Israel? Essa é a resposta do Santo de Israel. O Santo de Israel tem voz, ele fala: por que desprezam o que lhes digo e preferem confiar em opressão e mentiras? A calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Já viu aquele muro que desmorona? Olha a linguagem. Num instante desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilha de barro, outra metáfora, esmigalhados tão completamente que não sobrará um caco grande, o suficiente para tirar brasas da lareira ou um pouco de água do poço. Olha a linguagem, quer dizer, essa postura não vai acabar bem, é a consequência daquela postura de rejeição, de não aceitar a repreensão, o confronto espiritual. Meus irmãos, quem leva a vida a sério, a sua vida espiritual, está sempre aberto. Se Deus usa uma mulher de Deus, um homem de Deus, para te confrontar, por mais que seja dolorido, é melhor você ser repreendido por Deus
através de alguém que sofrer na mão de Satanás, sofrer pela sua carne. Melhor ouvir a palavra de Deus, por mais dolorido que seja. Faça como Davi, e Natan disse: olha, esse homem da história é você. É por isso que Davi é diferenciado, porque ele é um homem quebrantado, ele assume isso, se humilha diante de Deus, pede perdão a Deus. Deus usa alguém para te falar. Quando Deus usa alguém para falar com você, sério, como que você reage? Você pula? Você diz: eu não quero? Ou você diz: sim, isso é comigo, obrigado, quero me consertar, me ajuda em oração, que bênção você ter falado isso comigo. Nós precisamos de pessoas assim hoje, abertas, coração aberto, para ouvir. Qualquer um de nós passa por isso, qualquer um de nós precisa de repreensão, de confronto, ninguém fica fora disso. Eu tenho que manter essa postura, então, quando confrontado, demonstrar uma atitude correta diante da palavra de Deus e diante do homem de Deus, da mulher de Deus, que está sendo um canal de bênção para a minha vida. Amém, irmãos? Mas o povo está rejeitando e o santo de Israel está falando que não vai acabar bem. Por isso, ele vai falando, versículo 15, 16, 17, mas no verso 18, e eu termino com o verso 18, ele diz algo interessante, porque Deus é tão amoroso, né, irmãos? Deus é um Deus de amor. Verso 18 diz assim: portanto, o Senhor esperará, olha só, o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel, felizes os que nele esperam. Olha que coisa, amém, irmãos? Que coisa bonita, olha só, Deus de amor. Porque quantas vezes nós somos rebeldes também, quantas vezes eu sou tão rebelde, teimoso, acho que você também é, amém, irmãos? Quem foi abençoado aí? Fala amém. Mas Deus está falando com a gente: olha, querido, estou esperando que você se volte para mim. É interessante essa expressão bíblica, né? Nessa versão, o Senhor esperará. Esperará. O Senhor esperará até que voltem para Ele. O profeta sendo usado para falar isso, para lhe mostrar seu amor e compaixão. Eu lembrei até aquela figura do Novo Testamento, da parábola do filho pródigo, ou a parábola do amor do pai, que seria melhor, né? Quando o pai está esperando o filho voltar, ele estava esperando, porque diz o texto lá, que ele viu de longe, correu para abraçar o filho que estava perdido, e ele mesmo disse: esse filho estava perdido e foi achado, esse filho estava perdido e foi achado, vamos fazer uma grande festa. O fato dele estar olhando e ter visualizado na parábola do Novo Testamento o filho voltando, mostra que ele tinha uma expectativa da volta do filho. É mais ou menos isso, porque Deus é um só, é o Deus da palavra. Ele diz: o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão. O que fez o pai amoroso da parábola? Ele fez uma grande festa. Esse meu filho estava perdido, foi achado, vamos celebrar uma festa. E fizeram uma grande festa, a tal ponto que o filho mais velho ficou até em crise, não é? Olha, eu estou aqui trabalhando, não faz nenhuma festa para mim, não mata nenhum cabritinho. Esse teu filho, não é nem meu irmão, esse teu filho está aí gastou, fez tanta coisa errada e você está fazendo uma festa. Aí o pai explica por que está fazendo, porque ele estava perdido. Faz uma grande festa, Deus faz uma grande festa nesse concerto do perdido. Por isso, meus irmãos, nós temos sempre a opção do retorno, da restauração, porque estamos diante de um Deus de amor e de compaixão. Erradamente, alguns pensam que Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Não, não, não. É o mesmo Deus. A forma dele se revelar, sim. Mas é o mesmo Deus. Aqui nós estamos no profeta Isaías, e o profeta está dizendo, o Senhor está falando em nome dele, o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão. Amor e compaixão.
pois o Senhor é Deus fiel, felizes os que nele esperam. Amém, irmão? Que coisa boa, não é? Então, quando alguém demonstra o primeiro sinal, está andando, tomando atitudes pessoais equivocadas, rebeldia, teimosia, o remédio é temor de Deus, voltar para Deus, temor de Deus. Está desprezando a palavra de Deus, é um sinal de decadência, porque como nós podemos viver sem a palavra de Deus? Então nós devemos decidir voltar. Eu decido voltar, eu quero a palavra de Deus. Antes de eu falar para você, se você sair daqui e não tomar nenhuma decisão, não fez diferença nenhuma. Não faz diferença alguma. Mas você tem que decidir. Eu quero a palavra de Deus. Eu não estou vivendo hoje, eu quero viver a partir de agora. Eu renovo o meu compromisso com a palavra de Deus. De repente, quantas pessoas de Deus te procuraram ou te procura, você que está me ouvindo em casa, para trazer uma palavra de Deus, de repente você está aí pulando. Eu não quero nem ouvir, não é? Alguém passa, o cara corre, não quer nem ter esse encontro. Nosso coração tem que estar sempre aberto para gente de Deus, porque gente de Deus, homens e mulheres de Deus, querem o nosso bem e serão lixa na nossa vida, vão nos purificar, serão canais de Deus. Eu gosto de gente assim, que me fala a verdade, gente de Deus, que ama a palavra de Deus e conhece a palavra de Deus, porque essas pessoas vão me ajudar. São pessoas de Deus, não são levantadas para falar o que eu quero ouvir, mas o que Deus quer me falar. Amém, irmãos? Você sentir que alguém está sendo um canal de bênção, ao contrário dessa rejeição, você abre o coração, que é bênção, abre o coração. Então, para quem está tendo essa atitude, tem que abrir o coração, repensar o caminho e ver que a coisa pode mudar. Amém? Então nós vimos aqui 3 sinais de decadência espiritual, da decadência espiritual: postura interior inadequada, rebeldia e teimosia, desprezo em relação à palavra de Deus, que é um sinal claro que a coisa não está andando bem, nós vimos aqui, e resistência ao confronto espiritual. Então, atitude deliberada de rejeição, de exortação, da revelação de Deus. Agora, a pergunta hoje: qual é o meu estado hoje? Como eu me classifico hoje? Ou me classificaria em relação a tudo isso? Você está vivendo que tipo de processo? Que tipo de processo espiritual? Se você está na rebeldia, como você vai resolver isso? Você entendeu o que a Bíblia disse? Então Deus sempre nos oferece um caminho, ou caminhos para a restauração espiritual. Deus sempre demonstrou esse amor em relação ao povo no passado, e sempre demonstra em relação a gente hoje. O que você pode fazer de forma concreta e real em relação à sua própria vida espiritual hoje? O verso 18 nos lembrou que o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão. O que você vai fazer? Como você está hoje? O que você quer da sua vida? Se você pausou em algum momento a sua vida espiritual, e quando você retorna agora, você vê que tem um passivo espiritual, a conta não vai bater. Então Deus quer trabalhar em sua vida para colocar você no ponto que Ele quer. E você tem que ser honesto em relação a isso, e caminhar com pessoas abençoadas, e ouvir a palavra de Deus, porque Deus é o Deus de amor e de compaixão. Amém, irmãos?